você for buscar as literaturas, né, falando aí sobre confiabilidade e lubrificação, você vai ver o que são chamados aí dos princípios, né, os principais pontos de atenção que vão sustentar a confiabilidade do processo de lubrificação. Que é o quê? Monitoramento de componentes. O que é o monitoramento de componentes? O lubrificador, juntamente com o inspetor do equipamento, eles são os profissionais de manutenção que passam rotineiramente no equipamento com ele em operação. Então, ele tem uma capacidade muito grande de começar a desenvolver aquele feeling de entender o ruído de funcionamento do equipamento, de entender a temperatura que aquele rolamento trabalha, o nível de vibração. Às vezes o cara não tem instrumento nenhum, mas na sensitiva ele já se familiariza com aquilo. Então, nada mais correto e inteligente por parte do gestor utilizar o profissional de lubrificação para ser também um inspetor do equipamento e apoiar esse monitoramento de componentes. Então, o seu lubrificador é interessante que ele tenha em mãos uma caneta de vibração, que ele seja treinado para utilizar, que ele tenha um medidor de temperatura, porque ele consegue já antecipar algumas falhas, ser um parceiraço da manutenção na inspeção de equipamentos, talvez ser um cara trabalhado, ser o inspetor no futuro também. Então, é um dos pilares que vão ajudar muito no processo de confiabilidade aqui. Meio ambiente, é o cuidado que tem de se ter com o meio ambiente, com o acondicionamento correto de lubrificante, cuidado com vazamentos, procedimentos para estancar vazamentos, comunicação, descarte realmente ecológico, né, do lubrificante. Então, são passivos que podem ser gerados, né? Você tem que ter esse cuidado com o meio ambiente, também é um pilar. Controle da contaminação, seja contaminação do equipamento, contaminação do fluido. Falamos muito de contaminação, que é um pilar aí muito forte do processo de confiabilidade. Análise de lubrificante, para você conseguir monitorar contaminação, monitorar a condição físico-química do seu fluido, se você está utilizando o fluido correto, se o seu fabricante está cumprindo o que ele te prometeu. A seleção correta dos lubrificantes que você utiliza, outro pilar importantíssimo do seu processo de confiabilidade da lubrificação. Eu estou selecionando corretamente, estou utilizando os lubrificantes da forma correta, ou eu uso qualquer um e para mim lubrificante é tudo igual? Se você acha que lubrificante é tudo igual, provavelmente, né, o seu sucesso na lubrificação aí, ele está um pouco distante, tá? O pessoal antigamente falava, quanto mais longe da graxa, mais perto do sucesso, mas não é não. Quanto mais perto da graxa do óleo, conhecer o que é a graxa do óleo, conhecer o que é o processo de lubrificação, hoje você pode estar mais perto do sucesso. Em terra de céu, caolho é rei, meu amigo. Em terra que ninguém pisou ainda, é mais fácil de você explorar. Processo de aplicação, como anda o seu processo de aplicação de lubrificante? Você está aplicando da forma correta? Você tem os ferramentais corretos? Você tem um plano de lubrificação que guie essa aplicação da forma correta? Você tem o plano de lubrificação que vai direcionar para que você tenha, sim, um caminho correto a seguir, que o seu lubrificador não tenha dúvida do quanto de graxa tem que inserir naquele mancal periodicamente, qual a periodicidade, qual é a forma correta, qual que é o procedimento, ou não. Se você não tem, também está um pouquinho, né, o processo de confiabilidade vai começar a querer cair. Recepção, armazenamento, como que você armazena os seus lubrificantes, falamos ali de sala de lubrificação, falamos de boas práticas, falamos de práticas não tão legais, mas que se você está na guerra, cara, poxa, faça o melhor que você tem com aquela ferramenta. Então, esses são alguns pilares. E para sustentar a confiabilidade, a base disso tudo é a equipe de lubrificação. Não tem como você querer fazer nada disso aqui se você não tiver uma equipe de lubrificação confiável, se você não tiver uma equipe de lubrificação bem treinada. Tudo isso aqui vai desmoronar, vai começar a afundar se essa base não for forte. É o que eu falei, todo mundo quer falar em confiabilidade, mas você não tem uma base forte, cara. Se você não tem essa base forte, sólida, uma equipe realmente comprometida, que sabe o seu valor, uma equipe de lubrificador que não sonha em ser mecânico, se você não tem isso, você está longe disso aqui. Porque quando você tem essa equipe sólida, fica mais fácil você implantar um monitoramento de componentes, porque os caras vão abraçar essa causa, eles vão entender a importância disso para o processo. Fica mais fácil você cobrar algo ou, né, colocar metas relacionadas ao meio ambiente, o controle de contaminação. Então, tudo isso vai envolver essa base forte que vai ser a sua equipe de lubrificação, tá bom? Então, antes de mais nada, faça arroz com feijão, gere a sua equipe de lubrificação.
Saiba quem são, escolha a dedo quem são os lubrificadores que vão fazer parte da sua equipe. Esses caras são importantíssimos para o processo. Quanto mais lubrificadores bem preparados você tiver, menos mecânicos você vai ter que ter para fazer corretiva. Cara, olha que interessante. Né? É a forma proativa ou a forma reativa de se conviver com o problema.